Meus irmãos, desde a semana passada nós voltamos a distribuir a folha de anotação para as crianças, que estão conosco no culto. Uma das características da igreja reformada é o entendimento que o momento de culto a Deus, ele não é apenas uma apresentação à nossa mente, ou alguém falando, ou alguém cantando, ou alguém demonstrando alguma coisa. De fato, nós estamos na presença de Deus. O culto a Deus significa que Cristo Jesus, ele permitiu que o seu povo entrasse espiritualmente na presença de Deus. Só que Deus, desde o Antigo Testamento, ele permitiu que isso fosse feito não apenas por um homem, apenas por Abraão, apenas por Davi, mas ele permitia que todo o seu povo entrasse na presença dele, porque ele chamou uma família em aliança diante dele. Então, nós vemos lá no Antigo Testamento, quando havia convocação solene, as crianças não ficavam do lado de fora. Não, agora é só o momento que Deus vai falar, e então as crianças, por favor, se retirem, Deus vai falar, e como vocês não entendem, como vocês não têm capacidade intelectual, vocês ficarão de fora do momento da convocação solene. Não, as crianças participavam juntamente com seus pais também, quando Deus estava falando, naquele ajuntamento solene. No Novo Testamento nós percebemos a mesma coisa, quando então a palavra do Senhor era trazida, chegava numa casa, chegava então em uma cidade, as crianças estavam juntas. Por quê? Porque nós como família, pais, filhos, nos apresentamos diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor. Então é possível que algumas crianças, elas de fato, meus irmãos, não possam dizer quando chegarem em casa, qual foi o tema da pregação, qual foram os subtópicos da pregação, e pode ser que você pergunte a elas, e elas aí gaguejando não saibam dizer. Mas vamos falar a verdade, às vezes até mesmo os adultos não sabem, Chegando, às vezes tem que esforçar um pouquinho a mente para tentar lembrar do texto que foi lido. Então, nós entendemos que ao longo dos anos, ao longo da caminhada cristã, um tijolinho vai sendo colocado sobre a sua vida, você ouvindo a pregação, vai aprendendo o alimento necessário para aquele dia, para aquela semana que vem você volta e você ouve um pouco mais a palavra do Senhor, e você vai aprendendo um pouco mais, crescendo um pouco mais, para que você então venha a ser edificado na palavra do Senhor. O mesmo se aplica às crianças da nossa igreja. Elas virão, semana após semana, ouvirão, aprenderão um pouquinho, elas se colocarão diante do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e elas então irão crescendo também na graça e no conhecimento. Então isso nós ensinamos desde pequeno. Então os pais que receberam esta folhinha, há um ensino aqui, ou algumas orientações para vocês. Então vocês, pais, leiam essas orientações e tentem colocar de fato em prática com os seus filhos. Incentive a que o seu filho, no momento do culto, preste atenção, escreva aqui qual livro da Bíblia, qual capítulo que está lendo, quais versículos estão lendo, o que ele aprendeu, o que ele ouviu na pregação que chamou a atenção. Escreva aqui também palavras que ele não conhece o significado, para quando chegar em casa, perguntar a você, pai, que prestou atenção na pregação e que vai conseguir explicar para o seu filho, para que você então também caminhe juntamente com o seu filho no aprendizado da palavra do Senhor. Para os que não sabem ler, não conseguem escrever ainda, podem então no verso desenhar. Então, enquanto estão pregando, tentem desenhar, tentem fazer alguma coisa que esteja relacionado aqui à pregação. Então, nós damos as boas-vindas sempre às crianças no meio da igreja. Então, pode ser que alguma outra criança chore, que então esteja ali se acostumando com o culto. Para nós, adultos, é uma alegria termos crianças no nosso meio. Quantas igrejas na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, que foi um berço do protestantismo, já não tem mais crianças na igreja. As notícias que nós ouvimos da Europa é de que a maioria das igrejas, os mais jovens têm entre 60 e 50 anos, os mais jovens da igreja. E nós temos a alegria
de termos crianças no nosso meio. Então, nos alegremos com isso. Eu sei que isso às vezes até espanta adultos que vêm à nossa igreja e dizem, mas vocês não tiram as crianças do culto, isso está me atrapalhando. Eu sinto muito. Nós temos as crianças no nosso meio e nós não vamos retirar as crianças do culto ao Senhor e elas permanecerão adorando e ouvindo a palavra do Senhor juntamente com os seus pais. Então, cada pai se empenhe em trazer o seu filho à igreja, ensiná-lo, fazê-lo então com que venha aprender também a palavra do Senhor e adorar e cultuar o nome do Senhor. Então, as crianças da nossa igreja, cadê as crianças? A Manu, a Itê, a Laura, criança, o Arthur, aí ele estou vendo o Felipe, Marcela, Davi, Gabriel, Samuel, Gigi, Giovana, o Bento, a Laura, a Gabi, cadê a Gabi? Eu vi ela entrando aí, já está grande, já, a Gabi. Vocês são bem-vindos. Aí tem também a Ana Luísa, cadê a... Milena, acorda Milena. Então, sejam bem-vindas, vocês fazem parte do culto a Deus também, vocês estão cultuando também ao Senhor. Então, o momento de culto não é um momento chato, é um momento para você cantar, louvar a Deus, aprender também juntamente com os seus pais. Vocês estão aqui também para adorar o nome do Senhor, tá bom? Vamos, meus irmãos, a orar pelas nossas crianças, e eu convido o nosso irmão presbítero Givaldo, que nos conduz a Deus em oração pelas crianças da nossa igreja, pelos pais da nossa igreja, que tenham sabedoria para ensiná-los também.